Outro dia desses eu fui visitar um cliente e quando eu cheguei lá, um funcionário dele que estava trabalhando começou a confrontar, assim, afrontar mesmo o dono do restaurante, que era meu cliente, e meio que rebaixando o conhecimento do dono, e o dono mostrando pra ele que ele sabia também. Foi uma situação bem chata. E o mais chato ainda depois é que eu ainda por cima, eu ainda vi que quando o cliente saiu, que ele foi fazer outras coisas, eu tava no outro ambiente, outros funcionários, outros colaboradores ficavam fazendo chacota, falando mal dos donos pelas costas, inferiorizando eles, e isso não é nada legal de acontecer, né? Agora imagina, se o atendimento do local tava com problema, a eficiência da produção também estava com problema, por isso que eu fui chamada lá, né? E com esse comportamento dos funcionários, qual é a chance disso dar certo? Qual é a chance desses funcionários permanecerem mais tempo lá? Então, bom dia, eu estava conversando aqui com as pessoas do futuro que vão ver esse vídeo. E a gente vai falar hoje aqui nessa live sobre como resolver, como lidar com a rotatividade de colaboradores, de funcionários dentro de um restaurante, certo? Mas enquanto o pessoal vai chegando, por enquanto só a Cami chegou, tudo bom? Essa live, ela tem feito parte de uma série de lives que eu tô realizando, que a gente inventou o nome de SOS Restaurantes, porque eu tenho bastante conteúdo para passar para vocês. E enquanto o pessoal vai chegando, eu vou dizendo que eu sou Isabela Gontijo, eu sou criadora de restaurantes eficientes. Eu trabalho com isso há mais de 10 anos no mercado. E assim que vocês virem essa live, eu sugiro que vocês encaminhem, ou que vocês nesse momento que já está online, já procura na lista de pessoas que estão online agora e manda o aviãozinho dizendo, ó, tem uma live interessante, sobre restaurante, mas também é sobre empresas. Então vocês podem pegar aquele aviãozinho que fica à direita embaixo na tela e mandar para outras pessoas que são da área, às vezes garçons, cozinheiros, donos de restaurante, donos de bares, ou mesmo empresários, porque o que eu vou falar aqui não serve só para restaurantes, muito embora o meu pulo do gato sempre é para donos de restaurantes, bares e áreas de alimentação como um todo, certo? E como hoje a gente vai falar sobre rotatividade de funcionários dentro da equipe, eu vou ser bastante objetiva. A gente vai ficar aqui no máximo não, 15 minutos, e eu vou passar para vocês 4 pontos a esse respeito. Então eu sugiro que vocês anotem, gravem, sei lá. E tira print e fala, eu gostei muito daquela live que foi maravilhosa. Espero que seja nesse nível, a ponto de vocês quererem compartilhar. Beleza? Então, deixa eu contar a história que antes de vocês chegarem, eu tava contando. Eu fui visitar um cliente. Esse cliente, na hora que ele foi mostrar foi mostrar pra mim a cozinha, e tinha um funcionário que estava fazendo uma coisa errada. O dono do restaurante foi lá e corrigiu, e esse funcionário começou a botar banca, porque não é assim que se faz, sendo que o dono do restaurante foi quem inventou o método, entende? E detalhe, quando a gente estava no outro ambiente, que o meu cliente saiu, só esperar um pouquinho, que o meu cliente saiu ali, eu ouvi da cozinha as cozinheiras todas falando mal dos donos, bastante mal. Assim, não é bastante mal, eles estavam meio ridicularizando. Que eles não sabem, eles ficam fazendo isso de errado, apontando tudo que eles faziam de errado. Agora pensa, como é que deve estar a rotatividade, né? O tal do turnover dessa empresa deve estar horrível. Então, assim, vou falar para vocês 4 pontos a respeito de como reduzir o turnover do seu estabelecimento, porque o primeiro não é aumentar o valor do salário. Repare bem, vamos começar com um ponto muito importante. É meio comum que nessa área os salários eles sejam meio que padronizados, varia muito pouco de uma empresa para outra. Então, o que faz uma pessoa sair da empresa porque foi demitido ou porque ele pediu para sair,
normalmente não é tanto o dinheiro, são outros fatores que contam muito mais. Então, o que eu queria falar desses fatores para vocês? Né? Imaginem vocês que se eu ganho o mesmo tanto em qualquer lugar que eu vou trabalhar, o que é que vai contar? Se eu tô num lugar que eu tenho um esgotamento emocional e físico, que eu me sinto inferiorizado, que eu tenho um assédio moral, que eu me sinto mal naquele local, e um outro local que eu me sinto valorizado, reconhecido, que as pessoas têm confiança em mim, me respeitam, repara que o fator psicológico, ele conta demais. A questão é como que eu vou resolver isso, tá? Então, 2 pontos que a gente vai trabalhar aí, tá? Primeiro, ter um ambiente de trabalho profissional. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela teoria das janelas quebradas, que, enfim, é uma história longa, depois vocês digitam aí no Google, mas é basicamente assim, quando um lugar tem uma bagunça, por exemplo, uma pia tá toda limpa, tu colocas um copo sujo ali, vão vir várias outras louças sujas ali em cima daquela pia, certo? Então, um ambiente que está todo organizado tende a fazer com que as pessoas fiquem todas organizadas também e que trabalhem de forma mais profissional. Além do que, elas vão ter mais facilidade para se verem como profissionais. O oposto também vai acontecer. Então, uma pessoa que se vê no ambiente todo bagunçado, sujo, cheio de gambiarra, ela vai entender que ali o lugar não é sério. Isso daí é subconsciente, não tem como fugir. Então, gente, cuida bastante do aspecto de aparência da sua cozinha, da sua despensa, não só da frente de loja. Tá? Então, isso daí para restaurante eu vejo demais. Às vezes a frente de loja tá linda, atrás eu nunca mais volto, não tenho nem coragem de comer, porque tá horrível. Tá? Então, cuida, porque às vezes seu turnover tá começando bem aí. E eu acho que isso, inclusive, é um dos maiores problemas que acontece em restaurante. Outra coisa também é ter todas as fichas técnicas expostas direitinho, mas a gente vai falar disso já já. O segundo ponto é que não pode também ser um ambiente totalmente profissional, muito frio, porque as pessoas, quando trabalham no local que é muito frio, desumanizado, elas tendem a ver a empresa como um lugar distante, que não tem problema se ela prejudicar ou não. Ela não vê que ali tem pessoas, que os donos também são pessoas, que são famílias que vivem daquilo dali. Então elas não se importam muito de extrair, de sugar dali só os benefícios próprios, entendeu? Então, tem que perceber que tem gente que se importa. Então, também o ambiente humanizado, ele vai ser importante para a construção da cultura dessa empresa. Então, tem que ser profissional, mas com um elemento humanizado. Terceira coisa, vamos lá. Então, já foi duas, né? Ambiente de trabalho bem profissional, mas ao mesmo tempo humanizado. Terceiro elemento, ter clareza de informações no treinamento da sua equipe. Como diz, né? O combinado não sai caro. Pessoal, até aí, antes de falar do combinado não sai caro, essa questão do ambiente de trabalho ser mais profissional, bem limpo e organizado, mas ao mesmo tempo humanizado, vocês têm alguma colocação, alguma dúvida? Vocês já vivenciaram um lugar muito feio, muito ruim, muito sujo de trabalhar e que vocês se sentiram mal de trabalhar ali naquele lugar? Vamos dizendo aí, né, nos comentários, que às vezes eu posso complementar alguma coisa de acordo com os comentários. Eu vou passar para o próximo ponto, vocês sabem que demora um pouco para chegar aqui para mim, mas depois eu retomo para comentar para vocês, tá bom? Então, o terceiro ponto, clareza de informações no treinamento da equipe. O combinado não sai caro. Clareza de informação significa que você realmente vai ter que colocar tudo por escrito dois aspectos. Na parte técnica, o seu colaborador ele tem que saber qual é o padrão do trabalho que é esperado dele. Então, assim, qual é a velocidade que é esperado que ele faça, por exemplo, um bife? Qual é o lugar onde ficam guardadas cada coisas? Como é a farda, o uniforme que ele utiliza? Qual é o padrão de limpeza da bancada? Como é que o prato fica montado no mise en place, né? Assim, tanto ele finalizado quanto a organização da bancada.
Tudo isso tem que estar, gente, por escrito, com foto, senão, amigos, vai ser uma zona lá dentro. Quanto mais, melhor, tá bem? Então, no ponto de vista da técnica, tudo tem que estar escrito. Mas tem uma outra coisa que às vezes a gente esquece de colocar, que são os valores morais daquela equipe. Valores morais. Como assim? Porque às vezes o nosso problema na contratação de pessoas não é no ato da contratação, quando a gente olha currículo, portfólio, faz um teste, a comida da pessoa é legal. É muito mais na conduta do cotidiano. As pessoas muitas vezes contratam por causa das habilidades, mas demitem por causa do comportamento, não é verdade? Porque no início é muito difícil saber o comportamento da pessoa, né? Não é verdade? Então, a gente não tem bola de cristal, realmente muitas coisas só vão surgindo com a convivência, mas algumas coisas têm que ser ditas. O óbvio tem que ser dito. Então, você não pode esperar que a pessoa tenha bom senso. Um professor de filosofia meu, ele fala, gente, o bom senso já morreu faz tempo. Então, você tem que falar algumas coisas que você precisa de bom senso, por exemplo, nos valores morais de convivência da equipe, com relação ao respeito, ensinar como é que se fala um com o outro, questões de cortesia, etiqueta, né, de trabalho, como você preferia que fosse dito algo, e tem que dar exemplos para as pessoas poderem saber, porque não existem muitos exemplos de bom comportamento. E quando eu falo bom comportamento, eu me lembrei da minha infância, um bom menino. Não é o bom menino. As pessoas não sabem mais ser gentis umas com as outras, não sabem mais expressar um desagrado sem ser com agressão, sem ser com fofoca, falando pelas costas. Então você tem que mostrar para ela como é que isso vai acontecer, porque o combinado não sai caro. Isabela, mas isso não vai resolver. Não vai resolver, sinto muito, mas você vai poder usar aquilo como uma referência para poder justificar uma chamada de atenção, por exemplo, mais à frente. Então, no treinamento você tem que trabalhar tanto a técnica quanto o comportamento ético moral da equipe também. Isso é um pouquinho mais complexo, mais demorado. Mas até aí, gente, alguma colocação? Alguma dúvida? Algum anseio? Drama? Então até aí foram os 3 primeiros pontos. Primeiro ponto, ambiente de trabalho profissional, organizado, limpo, com todas as fichas técnicas expostas, certo? Direitinho, de preferência por foto. A ficha técnica tem a ver com esse treinamento técnico. Hoje tá uma luz forte aqui em mim, desculpa, gente. E a segunda coisa vai ser o quê? Ambiente de trabalho acolhedor, certo? Porque se ele também é muito frio, muito profissional, o pessoal não respeita, acha que não tem problema nenhum prejudicar a empresa. E a terceira e penúltima é clareza nas informações, porque o combinado não sai caro. Essa clareza tem que ser do ponto de vista técnico e do ponto de vista também ético-moral. E para terminar, uma coisa de cultura também, de empresa, as pessoas têm que ter claras as perspectivas de possibilidade de crescimento. Exatamente. Por quê? Porque como eu falei lá no início da live, que eu não estava aqui, como no tipo de trabalho de colaboradores que a gente tem, os salários não variam muito de uma empresa para outra empresa, o que faz com que haja turnover não é tanto o dinheiro. É claro que você pode sim pagar um pouco mais, mas não vai ser absurdamente mais. O que conta no turnover não vai ser tanto dinheiro, vai ser muito mais o ambiente de trabalho, certo? Tanto fisicamente quanto moralmente, em termos de convivência humana, todos esses aspectos. Por isso também é interessante que a pessoa saiba que ela está começando ali naquele ambiente, é um ambiente agradável. Ela ganha pouco porque realmente, gente, a gente tem que confessar, né? Nessa área de food service é muito comum salários baixos, não é verdade? É claro que a gente gostaria de ter uma perspectiva de no nosso país a gente conseguir melhorar isso, e a gente tem empresas que a gente consiga melhorar isso, mas é um fato, né, que realmente são salários baixos. Mas também eu mesma tenho colaboradores que eu penso assim, poxa, um dia eu quero poder pagar muito mais para essa pessoa, só que eu preciso sentir segurança nela, né? Então, e eu preciso dizer para as pessoas
o que é que eu espero delas para eu poder dar um passo além na empresa, inclusive melhorando tanto que ela ganha, mesmo que não seja em termos de salário, mas em termos de acréscimo, de alguma bonificação, coisas desse tipo. Então, é só que às vezes a gente não para dizer. E aí o que eu proponho para vocês é esse exercício de verificar se tudo está sendo claro, se está sendo dito. Porque às vezes esse é o problema. E também dá uma arrumada nessa sua cozinha, que eu tô olhando, viu? Eu estou olhando. Eu sei que ela não tá legal, não. Desculpa, eu sei que eu tenho cliente aqui que tem uma cozinha linda. Tirando você, as outras cozinhas não estão legais. Tá tudo uma bagunça. Pessoal, alguma dúvida, alguma colocação, vão escrevendo aí. Se gostaram, eu vou pedir duas coisas. Primeiro, que vocês deem uma curtida, um coração, enfim. E eu vou também, todo esse assunto, ele tem uma explanação um pouquinho maior no e-book, daqueles e-books simples de ler que a gente entrega. Se você colocar no comentário a palavra-chave equipe, você vai receber o e-book maravilhoso, disruptivo, não, brincadeira, ele é só bem organizado com esse tipo de informação para você poder repassar, certo? Então escreva a palavra-chave equipe para eu saber que você assistiu aqui até o final, certo? E eu também queria dar um outro aviso, que no dia 8, terça-feira, eu vou fazer uma imersão gratuita, online, falando vários assuntos a respeito de como fazer com que o seu restaurante seja mais eficiente, portanto também melhore no atendimento, na lucratividade dele. Às 8 horas da noite, dia 8 de agosto. Então, se você gosta desse assunto, agenda já, certo? Já coloca na sua agenda. E aí, por favor, coloca aí o nome equipe, palavra-chave, para eu saber que você assistiu até o final. E tô vendo, não teve nenhuma dúvida. Então é isso, vamos conversando online nos stories e no feed ou no privado, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Um abraço a todos. Depois essa live tá gravada, vai ficar gravada, já chega para vocês, tá bom? Amigos queridos que estão aqui online, um abraço, muito obrigada pelo apoio também. Tchau, gente.